Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 8 de setembro. O presidente do Supremo Tribunal Federal rebate o discurso do presidente Jair Bolsonaro e diz que a STF jamais aceitará ameaças à sua independência e que o desprezo a decisões judiciais por parte de chefe de poder é crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. O ministro Luiz Fux afirmou também que ninguém fechará o STF. Na edição de hoje do Jornal da Justiça, você vai ver os principais pontos do discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal e vai ver também: STF retoma julgamento sobre demarcação de terras indígenas. Supremo julga liminar contra a tramitação do novo Código Eleitoral em sessão virtual extraordinária. Superior Tribunal de Justiça mantém demissão de ex-reitor da Universidade de Brasília por aplicação irregular de verbas públicas. Em pronunciamento nesta quarta-feira, na abertura da sessão plenária, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, rebateu o discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro, realizados em Brasília e em São Paulo, durante manifestações no feriado da Independência do Brasil. Fux elogiou a atuação das forças de segurança do país na preservação da ordem e destacou que não foram registrados incidentes graves e que os manifestantes exerceram as liberdades de reunião e de expressão, direitos fundamentais ostensivamente protegidos pelo STF. O presidente da Corte assinalou que o Supremo esteve atento à forma e ao conteúdo desses atos, especialmente cartazes e palavras de ordem com duras críticas ao STF e aos integrantes do Supremo. Muitas dessas mensagens também foram expressadas pelo presidente da República. Nós, magistrados, ministras e ministros do Supremo Tribunal Federal, sabemos que nenhuma nação constrói a sua identidade sem dissenso. A convivência entre visões diferentes sobre o mesmo mundo é pressuposto da democracia, que não sobrevive sem debate sobre o desempenho dos seus governos e de suas instituições. Nesse contexto, em toda a sua trajetória, nesses 130 anos de vida republicana, o Supremo Tribunal Federal jamais se negou e jamais se negará ao aprimoramento institucional em prol do nosso amado país. No entanto, a crítica institucional não se confunde e nem se adequa com narrativas de descredibilização do Supremo Tribunal Federal e de seus membros, tal como vem sendo gravemente difundidas pelo chefe da nação. Ofender a honra dos ministros, incitar a população a propagar discurso de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal e incentivar o descumprimento de decisões judiciais são práticas antidemocráticas e ilícitas, intoleráveis, em respeito ao juramento constitucional que todos nós fizemos ao assumirmos uma cadeira nesta Corte. O ministro Luiz Fux afirmou que, infelizmente, tem sido cada vez mais comum que alguns movimentos invoquem a democracia como pretexto para a promoção de ideias antidemocráticas. Estejamos atentos a esses falsos profetas do patriotismo, que ignoram que democracias verdadeiras não admitem que se coloque o povo contra o povo, ou o povo contra as suas instituições. Todos sabemos que quem promove o discurso do nós contra eles não propaga a democracia, mas a política do caos. Em verdade, a democracia é o discurso do um por todos e todos por um, respeitadas as nossas diferenças e complexidades. Povo brasileiro, não caia na tentação das narrativas fáceis e messiânicas que criam falsos inimigos da nação.
A respeito da afirmação de Bolsonaro de que não mais cumprirá decisões do STF, o presidente do Supremo lembrou que o desprezo às decisões judiciais pelo chefe de qualquer dos poderes, além de representar atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. Imbuído desse espírito democrático e de vigor institucional, este Supremo Tribunal Federal jamais aceitará ameaças à sua independência, nem intimidações ao exercício regular de suas funções. O Supremo Tribunal Federal também não tolerará ameaças à autoridade de suas decisões. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. No ambiente político maduro, questionamento às decisões judiciais devem ser realizados não através da desobediência, não através da desordem, não através do caos provocado, mas, de certo, pelos recursos que as vias processuais oferecem. Ninguém fechará esta corte. Nós a manteremos de pé, com suor, perseverança e coragem. No exercício de seu papel, o Supremo Tribunal Federal não se cansará de pregar fidelidade à Constituição. E, ao assim proceder, esta Corte reafirmará, ao longo de sua perene existência, o seu necessário compromisso com o regime democrático, com os direitos humanos e com o respeito aos poderes e às instituições deste país. Para o ministro Luiz Fux, o verdadeiro patriota não fecha os olhos para os problemas reais e urgentes do Brasil. Pelo contrário, procura enfrentá-los, tecendo consensos mínimos entre os grupos que naturalmente pensam diferentes. O presidente do STF concluiu o pronunciamento convocando os líderes do país para enfrentar as dificuldades imediatas. Em nome das ministras e dos ministros desta casa, eu conclamo os líderes do nosso país a que se dediquem aos reais problemas que assolam o nosso povo. A pandemia, que ainda não acabou e que já levou para o túmulo mais de 580 mil vidas brasileiras e levou a dor a esses familiares que perderam entes queridos. Devemos nos preocupar com o desemprego que conduz o cidadão brasileiro ao limite da sobrevivência biológica. Nos preocupar com a inflação que corrói a renda dos mais pobres e a crise hídrica que se avizinha e que ameaça a nossa retomada econômica. Esperança por dias melhores é o nosso desejo e o desejo de todos, mas continuamos firmes na exigência de narrativas e comportamentos democráticos, à altura do que o povo brasileiro almeja e merece. Não temos mais tempo a perder. Representando o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que discordâncias devem ser tratadas com civismo e respeito ao devido processo legal. A independência entre os poderes pressupõe harmonia. Sem esta, o equilíbrio transfigura-se em conflito permanente. Essa harmonia que pregava John Jay há de ser buscada por todos e exige institucionalidade nas medidas e recursos próprios e no devido tempo. Não podemos desprezar os recursos e ferramentas da institucionalidade, o devido processo legal, o devido processo legislativo, o devido processo administrativo. Por meio dessas vias formais do nosso Estado democrático de direito, assegura-se
que as minorias tenham voz e meios contra os excessos da maioria, e também que os direitos da maioria sejam preservados no processo decisório inerente às democracias representativas ou diretas. A democracia é um grande concerto de interesses públicos, é o governo dos contrários, mas também é o governo do possível. É mediante o diálogo, com discordâncias, mas sem discórdias, um caminho para a paz, por meio do consenso social. E a seguir você vai acompanhar os detalhes sobre a retomada do julgamento sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Voltamos já. A Constituição, ela é o pacto político que norteia uma nação. Nela estão contidos os fatores reais de poder, que são as forças políticas que estão naquele arranjo. Essa é uma formulação de um autor chamado Ferdinando de La Salle, e isso demonstra para a gente a necessidade de que a gente defenda e garanta aquilo que está escrito na Constituição, não só como lei maior, mas como resultado do nosso arranjo político institucional. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira o julgamento de um recurso da FUNAI que questiona a definição do marco temporal na demarcação de terras indígenas. Hoje, o ministro relator, Edson Fachin, votou questões preliminares que pretendiam inviabilizar o julgamento do recurso. Amanhã, ele deve apresentar o voto sobre o mérito do processo. O ministro relator, Edson Fachin, destacou as sustentações orais do julgamento. A corte ouviu na semana passada 39 pessoas ligadas ao processo, interessadas no tema e amigos da corte. O ministro disse que os argumentos elevaram o debate e contribuíram para esclarecer pontos polêmicos. O plenário terá de decidir qual é a definição do Estatuto Jurídico Constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena. O recurso da FUNAI questiona a reintegração de posse da reserva biológica do Sassafrás ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Fachin ressaltou a importância do tema para julgamentos futuros. Por decisão dele, desde maio do ano passado, processos semelhantes estão suspensos, à espera do julgamento do caso, que tem repercussão geral. O que se toma como premissa da repercussão geral é precisamente essa ordem de ideias que, sendo constatada a ocupação tradicional indígena em alguma área, não poderia essa ser considerada de propriedade alheia, nem mesmo como terra devoluta estadual. Pela tese do marco temporal, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina conseguiu a posse com a última decisão favorável do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O Estado argumentou que indígenas não estavam de posse da área até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, e por isso não tem direito à terra. Fachin pontuou o avanço das leis brasileiras, mas afirmou que a Constituição de 88 não resolveu o assunto. Se faz necessário que esse tribunal desempenhe sua tarefa de guardião da Constituição, lançando novamente um olhar sobre essas questões imbricadas na temática, que além de assentar questões possessórias e domínio, envolve a sobrevivência de pessoas, comunidades, etnias, línguas e modos de vida que compõem a pluralidade inerente à sociedade brasileira. O ministro alertou que, diante do atual cenário e do ritmo de demarcações de terras, o julgamento ganha mais relevância para a garantia de direitos dos povos indígenas. O Brasil possui hoje um total de 1.298 terras indígenas, 829 demarcações não finalizadas ou sequer iniciadas. Daí se desvela a importância do julgamento que, ora, se levará a efeito. O relator disse que vai concluir o voto nesta quinta-feira. Por decisão do colegiado, a sessão foi encerrada mais cedo, para que os ministros pudessem participar de audiências que estavam marcadas nessa tarde. E no plenário virtual, os ministros estão julgando liminar contra a tramitação do novo Código Eleitoral. Um grupo de parlamentares argumenta que a proposta reúne num único ato normativo toda a legislação referente ao processo democrático, inclusive o atual Código Eleitoral.
Além disso, a tramitação em regime de urgência não teria obedecido ao devido processo legislativo. Até o momento, 3 ministros acompanharam o voto do relator, ministro Dias Toffoli, para negar o pedido. Para ele, em um primeiro momento, não foi verificada a irregularidade em relação ao devido processo legislativo ou inconstitucionalidade no trâmite. Além disso, destacou que a adoção do regime de urgência é uma questão interna da Câmara e que não cabe ao Judiciário interferir nesse sentido. A sessão virtual extraordinária foi convocada pelo presidente do STF a pedido do relator do processo e deve terminar na noite de hoje. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão que determinava a desocupação de área produtora de energia no interior do Pará. O ministro Humberto Martins deferiu o pedido de suspensão de liminar do Tribunal de Justiça do Pará, que determinava a desocupação imediata de uma área de mais de 10 mil hectares, utilizada pela Brasil Biofuels, BBF, para a produção de óleo de palma e biodiesel na região de Tomé-Açu, no interior do estado. A ação, que discute negócios de compra e venda de terras na região, envolve 3 empresas, entre elas uma subsidiária da BBF. O juízo responsável pela demanda expediu a emissão de posse em favor de uma das empresas, decisão liminar confirmada pela Justiça paraense. No pedido de suspensão de liminar, a BBF alegou uma série de irregularidades no processo. Uma delas é que as terras em litígio não seriam as mesmas em relação às quais foi dada a ordem de desocupação. A empresa declarou que adquiriu as terras há 13 anos e desde então investe e produz na região e que a desocupação representa grave lesão à ordem e à economia públicas, já que provocaria impacto no fornecimento de energia para 9 municípios, eliminaria mais de 1.000 empregos e geraria prejuízo de 17 milhões de reais em tributos não recolhidos. Segundo o ministro Humberto Martins, a lesão à ordem e à economia públicas é evidente no caso, havendo a expectativa de danos irreversíveis se a ordem de desocupação imediata fosse mantida. A decisão do STJ é válida até o trânsito em julgado de uma ação na Justiça Estadual que discute a posse e a propriedade das terras. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça manteve a demissão de ex-reitor da Universidade de Brasília por aplicação irregular de verbas públicas. O ex-reitor da UNB, Timothy Mulholland, foi demitido após processo administrativo disciplinar que apurou irregularidades na celebração e execução de contrato entre a Fundação Universidade de Brasília e a Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração em 2003. O contrato no valor de R$ 800 mil era para a prestação de serviços especializados e para o fornecimento de tecnologia para o setor rural. Mas, de acordo com o processo administrativo, houve desvio de finalidade no contrato com gasto de R$ 380 mil em despesas totalmente estranhas ao projeto. A defesa do ex-reitor impetrou mandado de segurança no STJ contra ato do ministro de Estado da Educação, que aplicou a pena de demissão. Foi alegado ausência de imparcialidade pelo fato do presidente da comissão que julgou o processo administrativo disciplinar ter participado de outro processo que também apurou supostas faltas disciplinares do ex-reitor e que o processo administrativo não apontou nenhuma irregularidade capaz de legitimar a aplicação da pena de demissão. O relator no STJ, ministro Benedito Gonçalves, afirmou que o fato de o presidente da comissão processante ter participado de processo administrativo contra o mesmo acusado não o torna suspeito ou impedido. Segundo o ministro, o ex-reitor não foi responsabilizado por ser o executor das despesas, mas por participar como reitor substituto de desvios de verbas públicas com destino a particulares. Em relação à pena de demissão, o ministro destacou o entendimento jurisprudencial do STJ de que, uma vez configurada infração para a qual a lei prevê a pena que foi efetivamente imposta pela administração pública, não cabe ao judiciário aplicar penalidade diversa. Ao acompanhar o entendimento do relator, a primeira sessão do STJ denegou o mandado de segurança e manteve a demissão de ex-reitor da UNB. Por unanimidade,
unanimidade, a terceira sessão do STJ concedeu habeas corpus para trancar o inquérito policial aberto contra uma médica que publicou nas redes sociais a frase "inferno de facada maldada, a gente não tem um dia de sossego nesse país". Para o Ministério da Justiça, o conteúdo seria uma referência à tentativa de homicídio contra o presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. Para o relator do habeas corpus, desembargador convocado Olindo Menezes, tal manifestação não é suficiente para justificar a acusação criminal contra a médica, senão uma manifestação em rede eletrônica social com uma expressão inadequada, inoportuna e infeliz. O Ministério Público Federal também se posicionou pelo arquivamento do inquérito. E no próximo bloco, a ministra Rosa Weber será relatora de ações que questionam medida provisória que restringe a remoção de conteúdo das redes sociais. Voltamos já. A Constituição é um instrumento jurídico-político que instituiu o Estado Democrático de Direito. Garantir sua plena aplicação é o caminho para um Brasil justo e solidário. O Supremo Tribunal Federal recebeu 5 ações ajuizadas por partidos políticos para suspender medida provisória que restringe a exclusão de conteúdo e de perfis de usuários das redes sociais. A norma foi assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, na última segunda-feira e altera dispositivos do Marco Civil da Internet e da Lei dos Direitos Autorais. Os partidos alegam, entre outros pontos, que a medida provisória inviabiliza a moderação de conteúdos que ultrapassem os limites da liberdade de expressão ou que incitem a desordem e a desinformação. Destacam ainda o risco que a disseminação de notícias falsas durante a pandemia causa à saúde. A relatora dos processos é a ministra Rosa Weber. Você sabia que as urnas eletrônicas usadas nas eleições são descartadas ecologicamente? Para isso, o Tribunal Superior Eleitoral organiza um leilão. Esse processo terminou hoje. As urnas eletrônicas brasileiras podem ser utilizadas, em média, durante 10 anos, a depender do estado de conservação. Quando elas atingem esse prazo, são descartadas, mas não de uma forma qualquer. É feito um leilão para encontrar a empresa mais adequada a cumprir todas as exigências da Corte Eleitoral. Nesta quarta-feira, foi divulgada a empresa que ficará responsável pelo descarte de 83 mil urnas eletrônicas. Será a NGB Recuperação e Comércio de Metais Eireli, que concorreu com outras 4. Ela terá acesso a 25 mil urnas do modelo 2006, que já foram utilizadas em 7 eleições oficiais, e a outras 58 mil do modelo 2008, usadas em 6 eleições oficiais. Todo o material soma mais de 1.200 toneladas e foi leiloado por cerca de R$1.100.000. O processo de descarte segue um processo rigoroso de segurança. Fazer o recolhimento, fazer uma análise do material, fazer uma separação, uma classificação e a correta destinação, atendendo os preceitos tanto da Política Nacional de Resíduos Sólidos quanto da legislação local. Plástico, borracha, placas leves, pesadas, cobre e vários outros metais nobres podem ser extraídos da urna. O pouco material que não tiver uso será enviado a locais adequados de descarte. Tem algum material que você não consegue destinar para reciclagem. Por exemplo, materiais não termoplásticos, esse você tem que destinar para aterros. E aí são aterros dentro da lei, aterros industrial. Entre reutilização de algumas peças que são padrões de mercado e reciclagem, a gente exige no mínimo 95%, mas chegamos a atingir 98%. Isso significa que 98% é reciclado, né, vamos dizer assim, com alguns pequenos usos, e 2% vai para os aterros sanitários. Então 100% da urna tem uma destinação ecologicamente correta. Ao final da reciclagem, que pode durar até 180 dias corridos, a empresa deve entregar um relatório ao Tribunal Superior Eleitoral. Outro detalhe é que, além do compromisso com o meio ambiente, o descarte das urnas também representa economia.
Peças que podem ser utilizadas nos modelos mais recentes serão reaproveitadas pelo TSE. Na verdade, está dentro do escopo da empresa fazer a retirada. Nós fazemos uma avaliação técnica de todas as pequenas peças, desde uma tampa até um cartão de memória, que se ele for compatível, um display, por exemplo, se ele for compatível com urnas que a gente ainda utiliza, eles têm a obrigação de retirar isso durante a desmontagem, acomodar, armazenar isso, enviar para o TSE, e aí o TSE incorpora o almoxarifado e faz uma reutilização em modelos mais novos. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.